Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 22 de fevereiro, nós vamos meditar de Deuteronômio, do capítulo 17 ao capítulo 19. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Nós vamos falar mais um pouquinho a respeito da idolatria. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus novilho ou ovelha que haja imperfeição ou algum defeito grave, porque é abominação aos olhos do Senhor. Quando no meio de ti, em alguma das cidades em que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a aliança, que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou ao exército do céu, o que não te ordenei, e te seja denunciado, e o ouvirdes, então indagarás bem. E eis que, sendo verdade e certo que fez tal coisa, isso é abominação ao Senhor. Então levarás o homem e a mulher que fez este malefício às suas portas e o apedrejará até que morra. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer, por depoimento de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, este caso, o caso de um homicídio, e de demanda em demanda, e de violência em violência, outras questões de litígio, então te levantarás e subirás ao lugar do Senhor que teu Deus escolheu. Virás aos levitas, ao sacerdote, aos juízes que houver naquele dia, inquirirás e te anunciarão a sentença e o juízo. Farás segundo o mandado da palavra, que te anunciaram no lugar que o Senhor escolheu. E terás cuidado de fazer consoante tudo o que lhe ensinaram, segundo o mandado da lei que te ensinaram e de acordo com o juízo que te disseram. Farás da sentença que te anunciaram e não te desviarás, nem para a direita e nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, este morrerá e será eliminado o mal do meio de Israel, para que todo o povo ouça, tema e jamais se ensoberbeça. E aí ele vai falar sobre a eleição e os deveres de um rei. Aí você vai perguntar para mim, mas por que ele está falando a respeito de reis que nem tinha reis naquela época? É bem interessante, não é? Nós vamos ver que lá na frente Deus, vai ouvir esta inquisição do povo, ou seja, lá na frente Deus, o povo vai pedir um rei para que ele seja semelhante às demais nações, né? Então Deus, na sua soberania, já tinha por certo que essa situação iria acontecer. E aí ele vem no versículo 14 do capítulo 17, falando sobre os deveres desse rei, né? Interessante que quando ele fala, desses deveres aqui desse rei, isso vai se cumprir lá em 1 Samuel 8, quando o povo vai pedir a Samuel um rei, né? Isso vai ofender o coração de Samuel em primeiro lugar, né?
Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres e nela habitares e disseres, olha que coisa mais extraordinária, não é? Estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltarás por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si a prata e o ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado deste livro, num livro de que está diante dos levitas e dos sacerdotes. E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras da lei e estes estatutos para o fazer cumprir. Isso fará parte do seu coração e não eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do teu reino e os teus filhos no meio de Israel. Então Deus dá aqui ordenanças básicas, e que nós vamos ver lá na frente, né? Quando é instituído os reis de Israel, primeiro, né? Saul, que ele foi sim escolhido por Deus, né? E aí a gente vai ver a queda não só do rei Davi, como do primeiro rei Saul, segundo Davi, terceiro Salomão. Nós vamos ver, né, que muitas das coisas que determinou o sucesso ou fracasso desses reis estão nessas ordenanças que Deus deu a Moisés tantos anos anterior, né? E aí no capítulo 18, a herança e os direitos dos sacerdotes e dos levitas. Então, não é novidade para nós, Deus já tinha trazido isso, né? E ele vai repetir novamente. A última vez que nós vimos foi agora em Números capítulo 18, nós vamos ver Deus tornando a falar sobre isso. Os sacerdotes, levita e toda a tribo de Levi não terão parte da herança em Israel. Das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que é devido, comerão. Pelo que não terão herança no meio dos seus irmãos, e o Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Será este, pois, o direito devido ao sacerdote da parte do povo, dos que oferecem sacrifício, seja gado, rebanho, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias dos seus cereais, do teu vinho, do teu azeite, as primícias das tosquias das tuas ovelhas, porque o Senhor teu Deus escolheu de entre todas as duas tribos para ministrar em nome do Senhor, ele e seus filhos em todos os seus dias. Quando vier um levita de alguma das suas cidades e de todo Israel, onde ele habita, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, ministrar em nome do Senhor seu Deus, como também todos os seus irmãos e levitas que assistem ali perante o Senhor. Porção igual a eles terás para comer, além das vendas do seu patrimônio. E aí nós vamos ver uma alerta de Deus contra adivinhos e feiticeiros. Olha só, quando entrares na terra que o Senhor Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações dos outros povos. Não achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho, a sua filha, ou seja, oferecimento a Moloque, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoeiro e nem feiticeiro.
nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte a mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Está aqui no versículo 12. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir ouvem os prognastidores e os adivinhadores, porém a ti, ó Senhor teu Deus, não permitiu ter estas coisas. E aí vai falar sobre uma promessa: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti e dos teus irmãos, semelhante a mim, e ele ouvirás, segundo tudo que pedistes ao Senhor teu Deus no Horebe, quando reunido ao povo. Não ouvireis mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais tereis este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram, suscitar-lhe-ei um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe disser, né? Olha que interessante, né? Deus falando a respeito disso aqui. E aí, porém, o profeta que presumi falar algumas palavras em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Então, nós vamos ver que Deus vai levantar diversos profetas no meio da história, né? Nós vamos ver daqui a alguns dias o Deus levantando Samuel, né? O grande profeta Samuel. E nós vamos ver quanto Deus ministrou a Israel através dele. Depois nós seguiremos em frente, nós vamos ver os profetas maiores, os profetas menores, homens extraordinários que Deus levanta, Elias, Eliseu. Quantos homens o Senhor levantou e proferia a sua vontade através da boca desses profetas, né? E aí no capítulo 19 ele vai falar novamente sobre as 6 cidades refúgio. Ele já deu a localização, já falou o objetivo dessas cidades refúgio. Em Deuteronômio 4 ele fala muito a respeito disso, né? E ele vai tornar a repetir aqui no capítulo 19. Então ele fala: quando o Senhor teu Deus eliminar as nações cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e as desapossares e morares nas suas cidades, 3 cidades separarás no meio da tua terra que te dá o Senhor teu Deus para possuires. Prepararás o caminho e os limites dessa terra que te fará possuir o Senhor teu Deus, dividirá em 3, e isto será para que nela se acolha todo homicida. Então, lá no texto de Deuteronômio, que eu falei agora há pouco, Deuteronômio 4, ele vai falar quem é esse homicida. Aquele homicida culposo, aquele que não teve intenção, né? Foi uma fatalidade, um acaso, aconteceu, né? Então, esse homicida, ele tinha lugar lá na cidade refúgio, né, para que lhe poupasse a vida. E aí nós vamos ver lá, fala muito claro que não é o caso do homicida doloso, aquele que planejou matar, que tinha intenção, né? Então esse homicida doloso, ele deveria ser executado. O culposo, né, que é aquele que não teve a intenção, que infelizmente foi uma fatalidade, esse tinha a vida poupada na cidade refúgio. Privilégio oferecido pelas cidades refúgio. Então ele vai trazer novamente aqui, né, qual era a funcionalidade da cidade refúgio, para que o vingador do sangue não persiga o homicida,
quando se lhe enfurecer o coração e o alcance por ter cumprido o caminho que lhe tire a vida, porque não é culpado da morte, pois não o aborrecia antes, né? Foi uma fatalidade. Então, essa pessoa tinha refúgio lá na cidade, refúgio. E aí, ele fala lá no texto de Deuteronômio as localizações dessas cidades. Por fim, nós vamos ver a execução do homicida, ele vai tornar a falar a respeito disso, né? Aqueles que tinham intenção, que tinham dolo, como deveria acontecer isso. E aí no versículo 14 ele fala que nós não devemos mudar, não mudes os marcos do teu próximo, o que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor te dá para possuirdes. Então, isso ele já tinha dito em Deuteronômio 27, né? Que eles deveriam ser cautelosos, deveriam ter cuidado em relação a esses marcos estabelecidos. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou qualquer pecado, seja qual for, que cometer pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será estabelecido o fato. Então, isso é algo que vem até hoje no nosso direito, né? O devido processo legal, ele tem essa inquirição, né? Esse modo de trazer testemunhas, 3 testemunhas, ouvir essas testemunhas, para que haja, enfim, o convencimento do juiz na hora da execução da sentença, né? Então, a prova testemunhal, né, que já era trazida aqui na Bíblia, 2 ou 3 é ainda utilizada nos dias de hoje. E aí ele fala, quando se levantar testemunha falsa contra alguém para acusar de algum transvio, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante do sacerdote, dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem, e se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer o seu irmão, e assim exterminará o mal do meio de ti, né? Então, não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. É o que diz versículo 21 do capítulo 19. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Dai-nos sabedoria do nosso dia a dia para cumprirmos aquilo que o Senhor traz na Tua palavra. Dai-nos sabedoria e entendimento, Senhor, para que a Tua palavra ela seja sempre lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.